dos tipos mais raros de acidentes na aviação. Droga! Quando você olha para esse céu tão grande e pensa como dois aviões podem chegar ao mesmo ponto. Mas quando não existe sistema para rastrear aviões. Salt Lake? Compreendo. United 718 com 21 minutos de atraso em Painted Desert. Ou quando um comandante decide passear. Senhoras e senhores, à esquerda do avião vocês verão o transatlântico Le France. Ou um controlador comete um erro fatal. November 600 X-Ray Lima. Aviões podem acabar colidindo naquilo que se chama estradas no céu. Mas o que foi isso? As chances de entrar em contato são muito maiores com dois aviões voando na mesma altitude. Investigadores se aprofundam em 3 colisões em pleno ar. É isso aí. Achamos. Que desafiam uma explicação racional. O que ele está fazendo ali? Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Desastres no ar. Sede do controle de tráfego aéreo em Salt Lake City, Utah. CA Salt Lake? Na década de 1950, não havia radar para auxiliar a maioria dos controladores de tráfego aéreo. Em vez disso, as atualizações sobre a localização de um avião eram relatadas por telefone por despachantes de companhias aéreas em contato por rádio com pilotos. Não tínhamos a sofisticação dos equipamentos de radar que temos hoje. Não havia sistema de controle de tráfego aéreo na época. Havia um sistema de relatórios e um sistema de rastreamento, mas era baseado em rádios. Às 10h51, o despacho da United Airlines liga com notícias preocupantes. Salt Lake? Compreendo. United 718 com 21 minutos de atraso em Painted Desert. Um DC-7 da United Airlines não se comunicou em um horário pré-determinado. Os pilotos deveriam pegar o rádio e relatar sua posição. Momentos depois, outro despachante aéreo preocupado telefonou. Salt Lake, TWA. Não estou recebendo resposta do voo 2. Entendido. Voo 2 da TWA, 22 minutos atrasado em Painted Desert. Não tivemos nenhum contato aqui. Um segundo avião falhou em se reportar ao cruzar o mesmo ponto de referência. Os 2 aviões partiram de Los Angeles logo após as 9 da manhã. O voo 718 da United com destino a Chicago. E o voo 2 da TWA com destino a Kansas City. Os 2 voos deveriam cruzar o ponto de referência Painted Desert Line às 10h31. CAA Salt Lake, TWA voo 2, entendido? O voo 2 da TWA é um Lockheed Constellation que transporta 70 pessoas. Há outros 58 passageiros a bordo do DC-7 da United. Quando não se ouviu de nenhum deles, esse foi o momento em que os despachantes começariam a ficar com os cabelos em pé. Nos controles do United DC-7 está o comandante Bob Shirley, de 48 anos. Ele tem mais de 17 mil horas de voo. O copiloto de 36 anos, Robert Harms, é um veterano da Segunda Guerra Mundial. Os motores soam bem, Sr. Fiore. Como estão as temperaturas? Estão se mantendo firmes, senhor. O terceiro tripulante é o engenheiro de voo Gerard Fiore. TWA-2 a caminho de Kansas City, passando por Daggett em 5.800. Jack Gandy é o comandante do voo 2 da TWA. Ele já percorreu essa rota quase 200 vezes. Nos primórdios da aviação comercial, os pilotos podiam voar para onde quisessem assim que saíam do espaço aéreo de um aeroporto, desde que fizessem check-in em pontos de referência designados ao longo de sua rota. Se você tivesse que desviar, não era nada demais. Nos anos 50, havia um grande céu lá fora e não havia tantos aviões lá em cima. Uma busca por ambos os aviões sobre o vasto deserto se inicia. E na manhã seguinte, há notícias trágicas. Eles os encontraram? Destroços de 2 aviões foram avistados no Grand Canyon.
Os destroços retorcidos do voo 718 da United estão em uma borda rochosa a 230 metros, parede acima no Canyon. O segundo local de queda está no vale do Canyon, a pouco mais de 1,5 km de distância. Tínhamos uma aeronave em um penhasco. Pedaços em fendas, motores e peças em vários lugares. Todos a bordo, em ambos os aviões, estão mortos. Cabe agora aos investigadores da Comissão de Aeronáutica Civil, a CAB, desvendar o que aconteceu. Jack Parshall é o investigador principal. Ele é um piloto experiente e já sobreviveu a 4 acidentes. Ele não tem nenhuma tecnologia avançada com a qual investigadores de hoje podem contar. Isto é o que resta da cabine. Não tinham caixas pretas como temos hoje. Era mesmo uma situação de confiar nos instintos. Onde está a cauda do avião, afinal? Muito bem. Vamos dar uma olhada. Os investigadores localizam a característica cauda tripla do TWA Constellation a mais de 500 metros do resto do avião. Ora. A distância diz a Parshall que a cauda saiu antes que a fuselagem principal do avião atingisse o solo. Ele continua a estudar os destroços em busca de mais pistas. Veja só isto. E encontra um sinal intrigante. Pequenas marcas de tinta azul. A 765 metros do Constellation, investigadores encontram um pedaço do avião da United. A ponta da asa do DC-7 está marcada com tinta vermelha e está longe dos destroços principais, indicando que também se soltou no ar. Quando você encontra vermelho em um avião que não tem vermelho, algo aconteceu lá em cima que não fazia parte daquele avião quando ele decolou de Los Angeles. As provas apontam para um evento incrivelmente raro. Droga! O que ele está fazendo aqui? Uma colisão em pleno ar. A colisão no ar do Grand Canyon foi um evento inesquecível e uma grande perda de vidas. E foram 2 aviões comerciais colidindo sobre o mais colossal monumento norte-americano que existe. Há uma tremenda pressão sobre Parshall para descobrir como e por que esse desastre aconteceu. Obrigado, pessoal. Para recriar os momentos finais de ambos os voos, Parshall estuda metal envergado e marcas de tinta. E eles começam a usar modelos para tentar construir um cenário que correspondia a algumas das pequenas pistas que eles podem ter, como marcas de impacto, marcas de transferência de tinta. A prova da transferência de tinta diz a Parshall que a asa esquerda do DC-7 atingiu o Constellation por trás. Ficou óbvio que o DC-7 provavelmente havia atingido o Constellation pela parte traseira direita. Ele se desfez literalmente e derrubou a cauda. Sem cauda, o Constellation cai do céu. O comandante Bob Shirley e a tripulação do DC-7 teriam lutado para evitar o mesmo destino. Vamos, suba, suba! Os investigadores agora entendem a mecânica da colisão. Mas eles ainda não sabem por que as 2 rotas de voo se cruzaram. Parshall revisa as gravações de despacho de rádio entre os pilotos e os despachantes da companhia aérea. United 718, estamos em Palm Springs Junction. Ele espera que eles expliquem como as 2 aeronaves acabaram no mesmo lugar ao mesmo tempo. United 718, estamos em Needles. 958, 6.400 metros, céu limpo. Foi o último que eles relataram. estimamos cruzar a Painted Desert Line em 10h31. Tiveram 33 minutos para chegar lá. Então, como nunca chegaram? Para responder a essa pergunta, Parshall considera os movimentos do outro avião.
Bom dia, despacho da TWA, TW2. Temos um pouco de tempo ruim aqui que queremos contornar. Por favor, peça a Salt Lake que nos liderem para 6.400. Então, a TWA pediu 6.400. E Salt Lake autorizou? Não. O pedido foi negado devido a tráfego conflitante. 6.400 negado. O United 718 está lá. O comandante Jack Gandy desobedeceu ao controle de tráfego aéreo e voou deliberadamente para o espaço aéreo de outro avião? Os investigadores continuam a estudar as comunicações de rádio entre os despachantes e os pilotos do voo 2 da TWA. Vamos voar por cima dessa coisa. Jack Gandy está determinado a evitar as nuvens em seu caminho. Então ele decide usar regras de voo visual, ou VFR. Entendido. Avise Salt Lake que estou indo para a VFR e 300 metros acima. Salt Lake, TWA 2 solicitando 300 acima. Mantenha pelo menos 300 acima. Avise ao TWA 2 que seu tráfego é United 718 direto para Durango. A tripulação da TWA foi autorizada a voar 300 metros acima das nuvens, mas foi avisada para ficar de olho no voo 718 da United. Bom, eles costumavam ter um procedimento para operar a 300 metros acima. Isso significava que você ficava a 300 metros de distância das nuvens, mas você voava fora delas e deveria procurar visualmente ficar atento ao tráfego. TW2 passando por Lake Mojave, 300 metros acima em 6.400. Estimativa para Painted Desert, 10h31. Meia hora depois de solicitar voar 300 metros acima, Gandy relata sua altitude real. 6.400 metros. Agora os dois estão lá. Os investigadores agora entendem como o voo da TWA acabou na mesma altitude do voo 718 da United. Mas os aviões estavam voando em rotas diferentes, então seus caminhos não deveriam ter se cruzado. As varreduras de ambos os planos de voo dão a resposta a Parshall. Vamos mostrar a eles? Sim, comandante. O Grand Canyon está ao longo da rota de voo dele, então faria todo o sentido naqueles dias desviar e deixar os passageiros olharem aquela vista tão bonita e espetacular. Ora, isso acontecia em todos os voos. Droga! Mas se essa era uma prática tão comum entre os pilotos, como resultou em 128 mortes? Desde o início da aviação, tínhamos o conceito de ver e evitar, ou ver e ser visto. A responsabilidade pela separação das aeronaves ainda era responsabilidade do piloto. Parshall sabe que o United acertou o TWA no lado direito, vindo de trás. Um dos pilotos não conseguiu ver e evitar. Parshall precisa descobrir qual deles. O que ele está fazendo aqui? Muito bem, vamos ver o que o comandante Shirley podia ver lá fora. Parshall tenta calcular a distância na qual os pilotos da United poderiam ter visto o Constellation pela primeira vez. Qual era a visão dos membros da tripulação? Eles poderiam ter se visto? Eles tentaram evitar um ao outro? Então, se eles terminaram assim, vamos voltar só alguns minutos. Está ficando claro para Parshall que há sérios problemas com o conceito de ver e evitar. Usamos o ver e evitar. Mas você não consegue ver, na maioria dos casos, nem para evitar. E isso ocorre porque as janelas são muito pequenas. Pare! Volte meio passo. Aí mesmo. É onde o Shirley teria visto o Constellation pela primeira vez. Já que o DC-7 estava por trás do Constellation, era responsabilidade do comandante Shirley evitá-lo. Ah, Deus! Incline, incline, incline! Vamos lá! Parshall quer descobrir se ele teve tempo suficiente para isso. E retorna às gravações de rádio em busca de pistas, fazendo uma descoberta crítica. Temos um pouco de tempo ruim aqui que queremos contornar. Peça a Salt Lake que nos libere para 6.400. Em 30 de junho, o céu sobre o Arizona não estava claro. Como estamos do seu lado, Bob? Tempestade a cerca de 9 km ao sul. Não está na rota. Ah, perfeito. Temos algum espaço. Ao fatorar nuvens na equação, Parshall chega a uma conclusão. A tripulação do voo 718 teve apenas alguns segundos para localizar e evitar o avião à sua frente.
Bom... A colisão foi inevitável. Os aviões estavam em lados opostos de uma nuvem e não se viram antes que fosse tarde demais. Jack Parshall conclui que a responsabilidade pelo desastre do Grand Canyon está em um sistema de controle de tráfego aéreo completamente inadequado. Não é uma questão de o sistema não funcionar. Pessoal, não temos um sistema. Este é um ótimo não sistema de controle de tráfego aéreo. O acidente no Grand Canyon e o relatório de Jack Parshall levaram a mudanças radicais na aviação, incluindo a criação de um sistema de radar nacional. A colisão em pleno ar do Grand Canyon de 1956 mudou tudo sobre o controle de tráfego aéreo. Basicamente, tornou-se a criação do sistema de controle de tráfego aéreo pela FAA como conhecemos hoje. 42 anos depois, em um dia ensolarado na França, centenas de pessoas testemunharam uma tragédia aérea. Mas ninguém viu o que a causou. O voo 706 da Proteus Airlines está indo para a Bretanha, na costa oeste da França. Flap 0 mais 30. O comandante, de 31 anos, já voou de tudo, de aviões de passageiros a bombardeiros. Confirmado. Descida em 10 milhas náuticas. Seu copiloto está nos controles. Ele tem mais de 300 horas de experiência na cabine do Beechcraft 1900D. O voo 706 deixou o aeroporto de Lyon há pouco mais de uma hora. A programação é pousar em Lorient em cerca de 20 minutos. Eu autorizo 1.130 metros em IFR. Confirmado. Olha, podemos ver o navio ali. Sim, lá está ele. Vou avisar aos passageiros. À medida que o voo 706 começa a descer, passageiros e tripulantes estão prestes a ter uma visão perfeita de um pedaço da história marítima francesa. Uma maravilha de design conhecida como SS France. Senhoras e senhores, à esquerda do avião vocês verão o transatlântico Le France. Eles descem a 610 metros e começam a circundar o navio. Olha quantos iates tem lá embaixo. Que incrível! Os pilotos completam sua volta de 360 graus ao redor do navio e se preparam para continuar o voo. 706, se permitido, vamos rumar direto para o aeroporto. 706, Lorient. Confirmado. Sem aviso, o avião se desfaz no ar. Não há sobreviventes. Todos os 14 passageiros e tripulantes estão mortos. Na manhã seguinte, enquanto os mergulhadores procuram as caixas pretas e os destroços, o investigador Alain Bouillard começa a trabalhar no caso. Então, o que derrubou este avião do céu? Ele entrevista o controlador de tráfego aéreo responsável pela aproximação do voo 706 e fica surpreso com o que descobre. Aqui está a rota programada de Lyon a Lorient. O local do acidente, Quiberon Bay, por quê? Não estava na rota de voo. Bouillard quer saber o que eles estavam fazendo lá. Eles solicitaram um desvio para ver o Le France. A descoberta surpreende Bouillard. Um avião comercial só deve solicitar um desvio por motivos de segurança. A decisão do comandante de se desviar de sua rota de voo parece imprudente. Mas sem nenhum outro tráfego em seu radar, o controlador atende ao pedido. Bouillard entrevista testemunhas oculares. Ninguém viu o que causou o acidente. Quero que pegue este marcador e marque onde você acredita que viu o incidente. Mas o que eles viram chama a atenção de Bouillard. Nesse dia maravilhoso, havia muitos aviões da aviação geral sobrevoando o SS France. Essas aeronaves estariam voando baixo demais para serem detectadas pelo radar de Lorient, o que explica por que não estavam na tela do controlador.
e isso levanta uma possibilidade assustadora. É plausível que tenha sido uma colisão em pleno ar? Dois dias após o acidente, os destroços e os gravadores de voo são recuperados. Bouillard espera que eles lhe deem uma pista concreta. O que é isso? Junto com os destroços do Beechcraft, eles encontram pedaços de outra aeronave. A concentração de destroços e os exames feitos mostraram claramente que os destroços no fundo do oceano eram de 2 aviões diferentes. Então, imediatamente nós pudemos confirmar que o acidente foi causado por uma colisão. Entre os destroços recém-descobertos, um cone de nariz com uma forma inconfundível. É um Cessna. Mas de onde veio? Os investigadores de acidentes aéreos agora percebem que estão lidando com uma colisão em pleno ar. Eles têm um Cessna misterioso em suas mãos e precisam descobrir de onde ele veio. Eles buscam respostas no gravador de voz da cabine, que foi encontrado no Beechcraft. Flap 0 mais 30. Descida em 10 milhas náuticas. Os pilotos se aproximam da baía a 1.500 metros de altitude, mas o transatlântico abaixo é difícil de ver. Pergunte a ele se podemos descer 900 metros, se possível. Autorizo 1.130 metros em IFR. O comandante decide descer ainda mais, passando para 610 metros. O avião está agora em espaço aéreo não restrito e fora do radar de Lorient. O que vamos fazer, se possível, é cancelar o IFR. Vamos manter o visual. 706, Lorient, confirmado. Seu IFR está cancelado às 15h54, hora local. Pare. Ele cancelou as regras de voo por instrumentos. É muito raro uma companhia aérea comercial cancelar a IFR. Lorient 706. Manteremos visual e faremos um 360 graus para os passageiros na traseira. Para evitar uma colisão, os pilotos agora devem confiar apenas no que podem ver enquanto circulam o navio. É uma área de ver e evitar. Então, quando você coloca tráfego de alta velocidade, o Beechcraft nesse caso, em uma mistura de todas essas outras aeronaves da aviação geral, aumenta muito o risco de colisão em pleno ar. Agora Bouillard deve descobrir quem estava pilotando o outro avião e de onde ele veio. Bouillard. Achamos. Há um avanço. Um relatório de um pequeno aeroporto a 19 quilômetros da baía de Quiberon. Este avião saiu daqui pouco antes do acidente. Apenas 9 minutos antes do voo 706 cair, um Cessna privado decolou, mas nunca retornou. Ele planejava sobrevoar para ver o Le France. O piloto do Cessna é Francis Gilibert. Ele é um piloto de linha aérea aposentado com mais de 15 mil horas de voo. Bouillard procura pistas sobre o acidente nas cartas de aproximação de ambos os aviões. Ele descobre que os dois pilotos estavam se comunicando em frequências de rádio diferentes. O piloto do Cessna não esteve em contato com o controle em Lorient. Ele estava em contato com a torre em Quiberon. E, portanto, ambos os aviões estavam em frequências diferentes, com controladores diferentes. Sem estar em contato por rádio, os pilotos não poderiam saber que estavam prestes a voar para o espaço aéreo um do outro. Pergunte se podemos descer mais. Mas isso ainda não explica por que pilotos tão experientes colidiram. Para determinar quem atingiu quem, Bouillard ordena uma reconstrução completa de ambos os aviões.
Vamos ver o que isso pode nos dizer. O que é isto? Eles conseguiram encontrar provas importantes e, nesse caso, foram as marcas de transferência de tinta. Esta tinta é do Cessna. Junto com a transferência de tinta, os investigadores encontram marcas na asa do Beechcraft causadas por uma colisão de hélice. Este é o ponto de contato do Cessna. Então o Cessna inicialmente acertou na ponta da asa. À medida que continuou avançando, as partes mais pesadas do Cessna continuaram e atingiram a parte traseira da aeronave. Bouillard tem provas concretas de que o Cessna atingiu o avião de passageiros maior. Mas em um dia tão claro, por que os pilotos não viram um ao outro? Em um simulador, Bouillard usa os dados do gravador de voo do Beechcraft para determinar o que os pilotos podiam ver quando começaram a circular o navio. Certo, vamos começar pouco antes do 360 e subir até a colisão. Agora estamos entrando em nossa curva. Olha quantos iates tem lá embaixo. Já que o copiloto está nos controles do avião, seus olhos estão fixos em seus instrumentos. O piloto, nos controles, estará muito focado e muito concentrado. É uma carga de trabalho muito alta, então ele não vai ficar olhando pela janela de modo algum. Com o copiloto nos controles, cabe ao comandante olhar pela janela. Quando o Beechcraft começa a circular, os investigadores descobrem que o Cessna esteve na linha de visão do comandante por vários segundos, mas longe demais para ser visto. O tamanho do Cessna é um tremendo de um fator. É uma aeronave muito pequena e seria o tamanho de uma formiga no seu para-brisa. Enquanto eles continuam a curva, o Cessna cai abaixo da linha de visão do comandante. Sabemos que o Cessna teria se aproximado pela direita dele. No momento em que o Cessna está perto o bastante para ser visto, ele está oculto. O comandante sentado no assento esquerdo teria que olhar passando o copiloto pela janela direita para ver o Cessna chegando. Não há como ele ter visto algo daquela direção. Mas a descoberta não explica por que o experiente piloto de avião Francis Gilibert não percebeu o Beechcraft de 18 metros de comprimento à sua frente. Não! Na cabine de um Cessna, Bouillard tenta descobrir como o piloto pôde ter deixado de ver o Beechcraft. E eles andaram ao redor da aeronave segurando objetos para descobrir se o piloto sentado ali podia ver o objeto. E isso os ajudaria a determinar quais seriam os pontos cegos. Quando Bouillard direciona o marcador para onde o Beechcraft estaria quando saiu de sua curva, ele desaparece. É isso aí. Descobrimos. É uma descoberta importante. O ponto cego da janela lateral cobre uma zona de 35 a 55 graus. Isso teria bloqueado a visão do Beechcraft 30 segundos antes do impacto. Mesmo o melhor piloto provavelmente não conseguiria ver algo vindo de sua janela lateral. Não! Após a investigação, novas regras de segurança das companhias aéreas são postas em prática. Pilotos comerciais agora estão proibidos de cancelar as regras de voo por instrumentos, a menos que seja uma emergência. Felizmente, as colisões no ar envolvendo aviões comerciais são quase inexistentes hoje em dia. E a razão para isso é que empregamos um sistema de várias camadas, regulamentos de espaço aéreo, radar, controle de tráfego aéreo e sistemas de prevenção de colisão de tráfego para evitar que isso aconteça novamente. Mas quando os controladores de tráfego aéreo ficam confusos, os céus podem se tornar mortíferos. Meia hora depois do início de seu voo inaugural, um jato Legacy da Embraer está sobrevoando o coração do Brasil. Brasília, November 6600, X-Ray Lima. Na cabine, o copiloto Jean Palladino e o comandante Joe Lepore estão frustrados.
Há 5 minutos, eles tentam fazer contato por rádio com o controle de tráfego aéreo para confirmar sua rota. Brasília, November 600 X-Ray Lima. November 6600 X-Ray Lima. Finalmente, em sua 12ª tentativa, eles conseguem. 25 S097, contato 123.32. O jato Legacy está indo para Manaus, no norte do Brasil. A bordo do avião executivo estão o colunista de negócios Joe Sharkey e outros 4 passageiros. Mas o que foi isso? Vai lá, só pilota o avião, cara. Declarei emergência. Sentem-se aí atrás. Quando Sharkey olha pela janela, ele fica chocado. A ponta da asa foi cortada e estava serrilhada. Parecia ter sido mastigada. Ficou claro que estávamos em apuros muito sérios. Deixa que eu piloto, tá bom? A gente tá descendo, eu desço. Tudo bem, o controle é seu. O copiloto Paladino assume os controles. Ele tem mais experiência em pilotar esse jato. Temos uma ponta de asa! Não! Droga! A tripulação do Legacy procura desesperadamente por um lugar para pousar. Muito bem. O comandante Lepore encontra uma pequena base militar em sua carta. Sierra Bravo, estamos vendo vocês. Estamos declarando emergência. Aqui é November 600 X-Ray Lima. A asa danificada não aguentará muita pressão. Então eles não podem estender os flaps até pouco antes do pouso. Isso significa que eles se aproximarão da pista muito mais rápido do que o normal. Bom. Você consegue. Tudo bem. Excelente. Ai, meu Deus. A tripulação pousou o avião danificado. Mas a provação ainda não acabou. Todos a bordo do Legacy são levados para a base militar. Seus passaportes são confiscados. Percebi que estávamos sob custódia. Era uma situação de custódia. Os passageiros e a tripulação estão sendo detidos porque há um relato de um acidente de avião na selva a 96 quilômetros da base militar. É exatamente onde o Legacy perdeu a ponta da asa. E não pode ser uma coincidência. A Força Aérea Brasileira é enviada para resgatar sobreviventes. Mas encontra apenas os restos do voo Gol 1907. Todas as 154 pessoas a bordo do Boeing 737 estão mortas. Os destroços da aeronave estão espalhados pelo chão da floresta. Ela já chegou, ela já atingiu o solo já dividida em diversos pedaços. Praticamente não houve dano após a queda, após o choque, decorrente do choque com o solo. Uma vez que as caixas pretas do avião são encontradas, o investigador principal, Coronel Rufino Ferreira, recorre ao gravador de dados de voo do 737 em busca de pistas. Ele mostra que o avião estava voando nivelado a 11.300 metros. Estava no curso e na altitude atribuídos a ele. E então o avião, de repente, se inclinou e mergulhou em direção ao chão. O Coronel Ferreira então verifica os dados de voo do Legacy para ver se ele pode fornecer mais pistas sobre o que aconteceu. O jato executivo estava voando para o norte, para Manaus, enquanto o voo da Gol estava voando para o sul, vindo de Manaus. Então ele vê algo revelador. Os dois aviões estavam na mesma rota, ambos a 11.300 metros, mas em direções opostas. Se você tem dois aviões vindo na direção um do outro na mesma altitude e em uma determinada via aérea, é como duas balas atingindo uma a outra. Os dois voos estavam em rota de colisão. A asa esquerda do Boeing 737 é recuperada na selva e trazida ao Coronel Ferreira.
Um exame minucioso revela que ela foi cortada de forma limpa. Então, o dano na asa esquerda realmente é muito conclusivo no aspecto de ter sido causado pelo choque com a outra aeronave. A asa cortada teria feito o 737 mergulhar em espiral. O Coronel Ferreira encontra a prova mais conclusiva de uma colisão na asa danificada do jato menor. Foram encontradas marcas muito pequenas de uma tinta que poderia ser considerada como da cor da aeronave, da Gol. Não há dúvida de que as asas bateram uma na outra enquanto os dois aviões sobrevoavam a floresta tropical. Os investigadores devem agora determinar como os jatos acabaram no mesmo espaço aéreo exatamente ao mesmo tempo. Uma colisão no ar é um evento raro na aviação e não deveria ter acontecido com duas aeronaves modernas e novas. Eles estudam o plano de voo do Legacy e encontram um detalhe revelador. O jato executivo não deveria estar a 11.300 metros. Deveria estar a 11.000 metros. O Coronel Ferreira questiona os pilotos do Legacy em seu quarto de hotel. O plano de voo prevê que você desça 11.000 metros em Brasília. Por que não fez isso? Não nos disseram nada. Antes de decolarmos, fomos liberados para 11.300 metros até Manaus. Foi o que fizemos, senhor. Para verificar as versões dos eventos dos pilotos, o Coronel Ferreira ouve suas comunicações com os controladores de tráfego aéreo. November 600 X-Ray Lima, permissão para Manaus, nível de voo 11.300 metros. A última instrução do Legacy foi voar a 11.300 metros até Manaus. Os pilotos seguiram essa instrução, embora fosse diferente de seu plano de voo. O controle de tráfego aéreo sempre pode se desviar do plano de voo porque conhece melhor a situação real do tráfego. Saindo de Manaus, o jato da Gol também foi liberado para voar a 11.300 metros. Ambos os aviões receberam a mesma altitude por controladores em extremidades opostas do país. No momento que nós tivemos a certeza de que ambas as aeronaves estavam voando no mesmo nível, 370, nós descobrimos que haveria muita coisa a ser averiguada também da parte do controle de tráfego aéreo. O Coronel Ferreira fica atento à troca de mensagens entre pilotos e controladores no gravador de voz da cabine do Legacy. Brasília, November 600 X-Ray Lima. Nível de voo 11.300 metros. November 600 X-Ray Lima. Aproximando-se de Brasília, o Legacy deveria ter descido para 11.000 metros. Então, por que os controladores não deram aos pilotos essa instrução crucial? Muito bem. Então, você pode puxar a tela do jato Legacy para mim? Cada voo recebe um código individual que ajuda os controladores a rastreá-lo. Abaixo do código estão dois números separados. À esquerda está a altitude atual do avião. À direita, a altitude estabelecida no plano de voo. Então, aqui o número muda para 11.000 metros. Enquanto o jato Legacy sobrevoava Brasília, o número à direita, a altitude planejada, passou de 11.300 metros para 11.000 metros. Mudando o nível autorizado para nível solicitado. E aí o controlador acabou enganando, ele foi induzido por essa mudança automática. E quando o outro controlador veio assumir o serviço, ele passou para ele o nível que estava no plano de voo 360. De alguma forma, o controlador cometeu um grande erro. Ele confundiu a altitude planejada do jato com sua altitude real. Os investigadores conversam com o controlador de plantão quando o número mudou na tela. Foi logo depois que eu fiz uma pausa. O Lucivando me substituiu. Antes de partir, ele entregou seus voos para outro controlador e informou-os sobre a altitude do Legacy. Eu acreditei que estava em 11.000 metros. E foi isso que eu disse a ele.
Mas o jato estava voando 300 metros mais alto, diretamente em direção ao voo da Gol. Um 737 moderno possui um sistema que alerta automaticamente os pilotos sobre um avião em seu caminho. Por que a tripulação não reagiu a esse aviso? O Coronel Ferreira recorre ao gravador de voz da cabine do 737 para ter uma resposta. Muito obrigado, Brasília 125. Decimais 2. Gol 197. O coronel faz uma descoberta inquietante. Os alarmes não soaram no 737 para avisar seus pilotos de que estavam voando em direção a outro jato. Como isso aconteceu? Mantenha a calma. Todas as aeronaves comerciais são equipadas com um sistema de alerta chamado TCAS, o Sistema de Alerta de Tráfego e Anticolisão. O TCAS usa transponders a bordo para transmitir a altitude e o número de voo para o controle de tráfego aéreo, bem como para outros aviões que operam nas proximidades. Se as aeronaves ficarem muito próximas umas das outras, soam avisos para alertar as tripulações. Alguma coisa falhou no avião executivo novo? Mas o que foi isso? O Coronel Ferreira encontra uma pista nos dados de radar do Legacy. Esse é o cara. Olhe para esse cara. A letra Z aparece entre a altitude esperada e a altitude real. A letra Z na tela do controlador de tráfego aéreo indica que o avião que ele está olhando perdeu seu transponder. Os investigadores descobrem que o transponder do Legacy não estava enviando sinais nos 57 minutos anteriores à colisão. Um Z apareceu na tela, mas o controlador não percebeu. Visual para o controlador, como se piscasse ou algo que chamasse realmente a atenção do controlador para que, naquele momento, aquela aeronave perdeu. Para os pilotos, uma pequena luz amarela de advertência é a única indicação de que o transponder do jato está desligado. Não era fácil para os pilotos detectar isso, porque não está conectado ao sistema central de avisos e nem de alertas. Ainda estou descobrindo como trabalhar neste sistema de gerenciamento de voo. Mas o cenário provável é de ter ocorrido um desligamento involuntário por parte de algum dos tripulantes quando tentava se familiarizar com os equipamentos de bordo. Sem o transponder, o sistema de segurança não pôde avisar os pilotos da colisão iminente. E onde as defesas, que normalmente todo o sistema, tudo na aviação, possui para evitar esses erros, foram sendo uma a uma vencidas. Acusações criminais são feitas contra os controladores que estavam envolvidos no acidente. O controlador de tráfego aéreo cometeu um erro catastrófico e a última proteção que havia, o sistema automatizado de bordo, não estava funcionando. Nos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação recomenda que os fabricantes de aviões instalem alarmes sonoros sempre que o sistema TCAS for desligado. Em cada um desses casos, 2 aviões chegaram ao mesmo ponto no ar ao mesmo tempo. Coisa para a qual desenvolvemos procedimentos muito extensos para evitar. O sistema de controle de tráfego aéreo acabou de avançar exponencialmente. Você pode ver um aumento drástico na segurança da aviação nas últimas 2 a 3 décadas. De modo que as colisões em pleno ar agora são coisas do passado.